Olá, meus queridos irmãos, queridos amigos que também estão conosco nesta manhã de domingo para estudarmos juntos a palavra de Deus. É um privilégio estar aqui com vocês para estudarmos juntos a 13ª lição deste trimestre, onde temos refletido a respeito da doutrina de Deus. E nesta 13ª lição nós estudaremos sobre o tema Deus é vida eterna. Ao longo deste terceiro trimestre, nós utilizamos esta revista, A Doutrina de Deus, a revista Compromisso, que tem esta temática, e nós vimos 12 lições. E hoje, como eu já mencionei, estudaremos a respeito do tema Deus é vida eterna. E falar para você compartilhar essa transmissão com os seus irmãos em Cristo, com os seus amigos, com os seus familiares, com todas as pessoas que você conhece, para que a palavra de Deus possa chegar a muitos outros lugares, a muitos outros lares. E aproveite, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva neste momento também no Facebook, curta a nossa página, a página da Primeira Igreja Batista de Niterói. E não deixe de também ativar as notificações. E ao final ou durante a transmissão, clique aí no joinha para que você possa curtir essa transmissão. E isso vai ajudar o nosso canal, ajudar a nossa página também no Facebook, para que esses nossos meios de comunicação com as pessoas possam ganhar mais relevância e assim eles sejam ainda mais divulgados e assim nós possamos alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Eu quero ler o texto desta manhã, texto base que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, onde nós leremos a partir do versículo 31. Abra sua Bíblia neste texto e deixe-a aberta nele para que você possa acompanhar todo o estudo, para que você possa fazer as anotações. Se você preferir, você pode pegar também um caderno, uma folha de papel, uma caneta, um lápis, para você anotar as referências bíblicas que serão citadas, que serão lidas ao longo do estudo, e assim você possa pesquisar depois, porque o nosso intuito é que você leia e estude com mais profundidade toda essa temática de hoje. Antes da leitura bíblica em si, eu quero convidá-los para que oremos juntos neste momento, pedindo a direção de Deus. Estamos falando a respeito de Deus. E para estudarmos sobre ele, nós precisamos da orientação dele. Então vamos pedir a orientação de Deus para o estudo desta manhã. Se você puder, feche os olhos comigo neste momento. Se você não puder, que os seus pensamentos estejam direcionados, voltados para o Senhor neste momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos a Ti por mais esta oportunidade que temos de estudar a Sua Palavra, por mais esta oportunidade que temos de estudarmos a respeito do Senhor. Ao longo de todo este trimestre, temos, Deus, aprendido mais e mais a respeito do Senhor. E, Deus, quanto mais conhecemos do Senhor, mas nós somos também confrontados, Deus, com a Sua Palavra e com a necessidade de sermos transformados em diversas áreas das nossas vidas, para que vivamos da maneira que o Senhor deseja, para que cumpramos a Sua vontade. Deus, nesta manhã, o nosso desejo, ele continua sendo o de descobrirmos mais a respeito de Ti e também de sermos transformados pelo estudo da Sua Palavra. Por isso, nos conduza com o Teu Santo Espírito em todo esse estudo. Que o Espírito Santo seja o nosso professor nesta manhã. Pai, eu também quero pedir que a paz do Senhor, que a alegria do Senhor possa invadir e encher todos os lares
conectados a essa transmissão nesta manhã, bem como aqueles que participarão deste estudo da Escola Bíblica Dominical, depois assistindo o vídeo que ficará disponível em nossos canais. Nos conduz em tudo para que o seu nome seja glorificado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos então, meus queridos, lermos juntos o texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 31 até o versículo 46. Diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no seu trono glorioso, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me acolhestes, precisei de roupas e me vestistes, estive doente e me visitastes, estava na prisão e fostes visitar-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou precisando de roupas e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Era estrangeiro e não me acolhestes, estive nu e não me vestistes, doente e na prisão e não me visitastes. Então eles também perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou sem roupas, ou doente, ou na prisão, e não cuidamos de ti? E ele lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, deixastes de fazê-lo a mim. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Vejam, o Deus único e verdadeiro, o Deus eterno, ele é vida eterna, como diz o tema da lição de hoje. Precisamos entender que Deus é eterno porque ele sempre existiu e sempre existirá. Já nós, seres humanos, nós fomos criados por ele. Nós temos então essa distinção, uma das distinções entre nós e Deus. Não somos seres eternos, pois fomos criados. Mas Deus, o nosso Criador, ele nos criou para vivermos toda a eternidade que temos à frente com ele. Ele nos criou para que para que possamos nos relacionar com ele por toda a eternidade que temos adiante de nós. Mas sabemos que por causa do pecado, o ser humano, ele ficou separado de Deus, pois Deus, ele abomina todo o pecado. O pecado é uma afronta a Deus que, como aprendemos durante o trimestre, é o Deus que é santo. A santidade de Deus, ela faz com que
por causa dos pecados, o ser humano esteja separado dele. Assim nos ensina Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, separados da glória de Deus. No entanto, o Deus único e verdadeiro, o Deus onipotente, o Deus que é consolador, é o Deus também salvador, é o Deus que dá a vida eterna, e Ele não deseja que nós fiquemos separados dele por toda a eternidade. Por isso, Ele enviou Jesus Cristo a esse mundo a fim de restaurar o nosso relacionamento com Ele. E os evangelhos testemunham a respeito de Jesus. Os evangelhos, tanto Mateus quanto Marcos, Lucas, João, eles trazem aí o registro a respeito da vida de Jesus, do seu ministério terreno, falam a respeito do seu sofrimento, da sua morte na cruz, do seu sepultamento e da sua ressurreição, para anunciar a todas as pessoas, em todas as épocas, em todos os lugares, que Jesus Cristo, Ele é o Salvador da humanidade perdida em seus pecados. E o Deus eterno, Ele não nos deixou na ignorância a respeito das coisas que estão por vir, a respeito dessa questão tão importante que é a nossa condição com relação a Jesus Cristo e, consequentemente, a Ele, pois só nos relacionamos com Deus através de Jesus. Ele não nos deixou na ignorância com relação à volta de Jesus, momento no qual Ele buscará a sua igreja. E esse texto fala justamente desse momento. E eu quero chamar a sua atenção para o primeiro versículo que lemos nesta manhã, que é o versículo 31, onde a palavra de Deus nos diz assim: quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso. Aqui o Senhor Jesus Cristo ensinando a respeito das coisas do fim, ensinando a respeito desse momento futuro em que Ele voltará para buscar a sua igreja, para buscar todos os seus servos. E Ele fala a respeito de si mesmo, Ele fala: o Filho, pois o Filho do Homem, quando Ele vier na sua glória. Jesus está falando a respeito de si mesmo. O termo aqui, Filho do Homem, se refere a Ele. E é interessante nós notarmos que outros textos dos evangelhos falam a respeito da segunda vinda de Jesus, não só o evangelho de Mateus. Eu quero compartilhar alguns aqui com vocês, e esses textos também apresentam algumas características da segunda vinda de Jesus. Quero começar com Mateus capítulo 24, versículo 27, onde a palavra de Deus nos diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ao comparar a sua vinda com um relâmpago, Jesus ele está nos ensinando que o seu retorno a este mundo ele será repentino. Ninguém poderá calcular a sua vinda. Ele virá de repente. Em outro texto, nós temos Jesus falando que ele virá como o ladrão. Ou seja, é quando ninguém espera. Ele então retornará. Ele virá de modo repentino. Lucas capítulo 21, versículo 27. Diz assim: então verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória numa nuvem. Isso é muito importante, porque esse texto declara que Jesus, no seu retorno a este mundo, na sua segunda vinda, ele virá com poder e grande glória numa nuvem, e todos os homens o verão, Todos verão o Filho do Homem. Ele retornará de maneira visível. Alguns grupos aí no passado chegaram a dizer que Jesus já veio, mas as pessoas não perceberam. Ele não veio nesse plano, ele veio
num plano espiritual. Olha, isso não confere com a palavra de Deus. A palavra de Deus é bem clara ao dizer que todos verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória numa nuvem. A vinda de Jesus no fim dos tempos, ela será visível. Todos poderão vê-lo. Marcos capítulo 13, versículo 26. Aqui nós temos: então o Filho do Homem será visto vindo nas nuvens. Vejam, mais uma vez, outro texto falando dessa segunda vinda de Jesus. É aqui um texto paralelo ao texto de Lucas, falando que todos verão. Ele será visto nas nuvens, com grande poder e glória. Mas aqui eu quero destacar que Jesus, ele virá de maneira gloriosa, com grande poder e glória. E temos aqui 3 características da segunda vinda de Jesus. Ela será repentina, ela será visível, ela será gloriosa. E o versículo 31 de Mateus, que lemos há pouco, capítulo 25, versículo 31, fala a respeito disso. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso. O Senhor Jesus, ele retornará. E é importante, diante de tantas polêmicas com relação à segunda vinda de Jesus, importante deixar bem claro que ninguém pode prever este momento. Algumas pessoas, num passado aí um pouco distante, já há mais de um século, fizeram previsões a respeito da vinda de Jesus, marcando datas. Erraram a primeira vez, depois foram capazes de marcar outra data, mas nada aconteceu. E os tempos passaram e outro grupo religioso marcou novamente uma data para que Jesus retornasse. E novamente nada aconteceu. E eu me lembro de um tempo mais próximo de nós, me lembro aí que na minha adolescência surgiu um outro movimento religioso que também chegou a marcar a data para o retorno de Jesus, a data para o fim do mundo. E eu lembro que era bem no dia do meu aniversário. E eu fiquei pensando, poxa, eles não poderiam marcar em outra data? É claro que se Jesus Cristo voltasse no dia do meu aniversário, olha, seria um presente maravilhoso. Mas o fato é que Jesus, ele voltará de uma forma que ninguém sabe quando será. Ninguém sabe disso. O próprio Jesus Cristo falou a respeito, lá em Mateus capítulo 24, versículo 36, alertando aos seus discípulos com relação aos falsos ensinos que surgiriam a respeito disso. Ele falou o seguinte: mas quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Portanto, meus queridos, se vocês se encontrarem com alguém ou verem um vídeo, um áudio, essas mensagens que circulam aí pelas redes sociais, marcando o dia da volta de Jesus, marcando data, marcando hora, olha, desconsidere isso, não compartilhe, não passe adiante, porque você irá participar de um movimento herético, de um movimento que não faz parte da obra de Deus, porque o próprio Cristo está dizendo aqui, eu quero repetir, mas quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Somente o Pai. Mateus capítulo 24, versículo 36. E a ordem de Jesus para nós que o servimos, a ordem de Jesus para a igreja, enquanto aguardamos a sua vinda, é que estejamos vigilantes enquanto ele não vem. Mateus capítulo 24, versículo 44 diz: por isso, ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora que não esperais. Mateus 25, 13 diz: vigiai e orai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora. O Senhor Jesus,
ele ensinou a respeito da sua vinda. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que é a vida eterna, ele não nos deixou na ignorância quanto a isso. Bem, ele fala que Jesus irá voltar. Ele fala a respeito desse dia, que ele voltará de forma repentina, ele voltará de forma visível e gloriosa. E embora nós não saibamos o dia exato, a hora exata, o Senhor Jesus Cristo, ele ensina a respeito do que irá acontecer. Mas pensando ainda nessa questão de não sabermos o dia e a hora a respeito da vinda de Jesus, eu fico imaginando, se tivéssemos essa data, quantas pessoas não deixariam para fazer isso na véspera, para estarem preparados na véspera, não é verdade? Não deixariam para a última hora, né? O Senhor não quer que nós cumpramos uma mera obrigação ao nos prepararmos para a sua vinda. Ele deseja nos encontrar quando Ele retornar como pessoas que se prepararam porque o amam, se prepararam porque têm prazer em estar com Ele, porque têm prazer em ter o seu caráter moldado por Ele, se alegram com as coisas dEle. O Senhor não quer encontrar aqui pessoas que estarão cumprindo uma mera obrigação nessa preparação para estar nos céus. Ele virá para buscar aqueles que durante as suas vidas viverem já à luz da eternidade, à luz desse tempo em que estaremos com Ele no céu, o lugar que Ele preparou para os salvos. E por isso que Ele fala, olha, vocês devem estar preparados. E o nosso coração deve estar preparado muito mais do que seguindo normas, regras. Não é isso, sabe? Mas com aquele... Devemos ter o coração grato, o coração cheio de louvor, cheio de alegria, cheio de gratidão por tudo aquilo que Ele é para nós, por tudo aquilo que Ele fez por nós, por tudo aquilo que Ele faz em todos os dias das nossas vidas, né? Gratos pela sua graça maravilhosa que nos alcançou, gratos pelo seu amor. Por isso eu creio que o Senhor não marcou essa data, porque Ele quer encontrar pessoas que o servem de corações sinceros, não apenas com cumprir uma mera obrigação como moeda de troca. Não, nada disso. Bem, o Senhor, Ele fala do que acontecerá nesse dia. É claro que o texto que temos nesta manhã como texto base não esgota o assunto. Há outras passagens que falam a respeito, que complementam toda essa temática. Mas nós vamos focar aqui no que Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 25, de 31 a 46. E Ele fala a partir do versículo 32, e aqui nós temos o versículo 32 e o versículo 33, que o Senhor Jesus, quando Ele voltar, Ele então reunirá todas as nações e separará as pessoas umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. As ovelhas serão colocadas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então, temos aí dois grupos. Ovelhas à direita do pastor, Jesus, cabritos à sua esquerda. Se Jesus é o pastor, devemos perguntar: quem serão as ovelhas? Quem serão os cabritos? E fui buscar ajuda quanto a isso, encontrei aqui o auxílio de Hendrickson, que nos ajuda a fazer essa distinção. E ele diz o seguinte: ainda que ovelhas e cabritos durante o dia às vezes sejam misturados, quando o pastor chama as ovelhas, os cabritos não respondem. Provavelmente, as ovelhas simbolizam os que confiam no Salvador, ou seja, o seguem. São mansos e são também obedientes. E nós podemos
encontrar no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 3, 4 e 27, essas que são algumas das características das ovelhas de Jesus, o bom pastor. Quero ler esses 3 versículos com vocês. O porteiro abre-lhe a porta. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Estas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Jesus Cristo falando a respeito das suas ovelhas. São aquelas pessoas que ouvem a sua voz e, por crerem na sua palavra, passam a segui-lo, passam a obedecê-lo. E quanto aos cabritos, o Hendrickson comenta que esses são beligerantes, são desobedientes, são destrutivos. E nós temos em Ezequiel capítulo 34, do versículo 17 ao versículo 19, o seguinte a respeito disso. Quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Por acaso, não vos basta fartar-vos do bom pasto? Precisai pisotear o restante de vossa pastagem? Não vos basta beber das águas limpas? Precisais sujar o restante das águas? Por acaso, as minhas ovelhas comerão o que pisoteastes e beberão o que sujastes? Hendrickson, então, nos ajuda a fazer essa distinção entre ovelhas e cabritos. As ovelhas, elas são mansas, elas confiam no Senhor, elas são obedientes. Os cabritos são destrutivos, são beligerantes, são desobedientes. E o Hendrickson, ele termina essa parte do seu comentário falando que o modo como alguém que está diante do Filho do Homem tem tratado ao seu povo, ou seja, a todos os salvos pela graça, sem considerar nacionalidade, raça ou outras questões, determina se ele é ovelha ou cabrito. E é isso que nós encontramos no restante do texto do Evangelho de Mateus, capítulo 25. E eu convido você a olhar aí para o versículo 34, porque o texto fala a respeito dessa situação que Hendrickson faz menção. O modo como alguém que está diante do Filho do Homem, na sua segunda vinda, Filho do Homem que é Jesus, que aqui é o Rei entronizado, aquele que tem toda a autoridade. O modo como cada pessoa tem tratado o povo de Deus também determina, né, qual será o grupo em que essa pessoa fará parte. E Jesus ele fala o seguinte, a partir do versículo 34 de Mateus 25. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E antes de refletirmos a respeito no modo como as pessoas têm procedido no seu viver, e isso é determinante para o seu destino na eternidade, eu quero pensar aqui com vocês no que nos diz o versículo 34. O versículo 34 fala dessa saudação do reino de Deus. Jesus fala, olha, vinde benditos de meu Pai. Eles recebem essas doces palavras de Jesus, dizendo que para aquele grupo que está à direita, ou seja, o grupo das ovelhas, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse reino, o reino de Deus, foi preparado para esses que são as suas ovelhas, que amam ao Senhor. Diz o texto, desde a fundação do mundo. E é uma herança desse grupo. Esse grupo é o grupo das ovelhas, é o grupo dos filhos de Deus. E nós temos em Romanos 8:17 o texto que diz: se somos filhos, também somos
herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. É importante considerarmos, antes de lermos os versículos que temos a seguir, considerarmos que esse grupo de ovelhas, esse grupo de filhos de Deus, né, cada pessoa que faz parte dele, né, cada uma delas já eram herdeiras desse reino, muito antes daquele momento acontecer, muito antes daquele momento da vinda de Jesus Cristo. Aqueles que se entregaram ao Senhor, aqueles que o receberam como Salvador pessoal, como seu único Senhor, como seu único mediador, já se tornaram filhos de Deus. E Jesus ele está predizendo aqui não só o que vai acontecer naquele dia, mas ele ressalta a importância de estarmos preparados, aptos para fazermos parte daquele grupo que se encontrará à sua direita. Para isso, está bem claro, é necessário ser filho de Deus. E segundo aprendemos na Bíblia, só nos tornamos filhos de Deus quando recebemos a Jesus como único Senhor e Salvador. É por isso que o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, diz: mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. A prerrogativa aqui, ou seja, esse direito especial, esse privilégio de ser filho de Deus, não é algo que pode ser comprado, não é algo que é merecido por nós, mas é um presente que é dado a toda pessoa que receber a Jesus e crer em seu nome. É importante considerar que crer em Jesus implica em reconhecermos que somos pecadores e que sem Ele estamos destinados à condenação eterna. Implica em confiarmos que Ele morreu na cruz do Calvário, colocando-se em nosso lugar. Ele nos substituiu ali na cruz e recebeu sobre Ele o castigo que nos traz a paz com Deus. Implica em crermos que Ele morreu sim ali na cruz, que Ele foi sepultado e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, sendo, portanto, o único que pode nos salvar de toda a condenação por causa dos nossos pecados. E, portanto, para nos tornarmos filhos de Deus e herdeiros do seu reino, é necessário confiarmos somente em Jesus para a nossa salvação. Diante disso, eu preciso perguntar a todos vocês: vocês já tomaram essa decisão de confessar somente a Jesus como Senhor, Salvador e mediador? No nosso contexto brasileiro, devemos perguntar também sobre a questão da mediação, porque há muitas pessoas que dizem crer em Jesus como Senhor e Salvador, mas buscam outros nomes como mediadores entre eles e Deus. E a Bíblia nos diz que apenas Jesus é o nosso mediador. Por isso eu pergunto, você já recebeu a Jesus Cristo como único Senhor, Salvador e mediador? Jesus está alertando para a necessidade dessa decisão ser tomada muito antes daquela data que só Deus sabe quando será, em que Ele voltará para buscar as suas ovelhas, para buscar os filhos de Deus. Isso é estar preparado. E você já está preparado? Olha, diante da urgência dessa decisão, o próprio Jesus Cristo ele alerta que a sua vinda será repentina. Eu creio que quem ainda não a tomou não pode procrastinar, não pode jogar essa decisão para frente, não pode dizer assim, olha, eu vou deixar para depois, porque essa é uma questão urgente e é a decisão mais importante da vida de todas as pessoas. Então, receba Jesus como seu único Senhor e Salvador nesta manhã em seu coração e já tenha a certeza de que naquele dia você fará parte do rebanho de Cristo.
Você fará parte do rebanho das ovelhas, do grupo de filhos de Deus. Mas diante dessa realidade, eu quero perguntar a você que já tomou essa decisão, se você tem convicção da sua salvação, se você tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus. Se alguém te perguntasse o seguinte: se você morresse hoje, você teria certeza de que iria para o céu? O que você responderia? Você diria: sim, eu creio na vida eterna, eu creio que vou para o céu? Preciso perguntar isso, meus queridos, porque tenho conversado com muitos crentes de diversas igrejas no meu dia a dia de evangelização, de treinamentos na área da evangelização, e tenho encontrado muitos que já confessaram Jesus como Senhor e Salvador, mas que ao serem confrontados com essa pergunta não têm certeza da sua salvação, não têm convicção, titubeiam ao responder, e alguns chegam a dizer: olha, é muito difícil dar essa resposta, olha, eu não sei, gostaria muito de saber, mas eu não posso responder, vou deixar para Deus decidir, eu tenho feito a minha parte, eu tenho tentado, tenho buscado ser uma boa pessoa, mas olha, isso aí só Deus. E eu estou falando aqui de pessoas que afirmam que já receberam a Jesus como Senhor e Salvador. Não estou falando de pessoas que não frequentam igreja, não estou falando delas não. Estou falando de pessoas que frequentam igrejas todos os domingos e que já dizem ter recebido a Jesus como Senhor e Salvador. Eu entendo que aqueles que não têm a certeza da sua salvação, mesmo já tendo confessado a Jesus, eles não têm certeza porque ainda não compreenderam o Evangelho. Não compreenderam a mensagem da salvação em Cristo. Por isso, a aula desta manhã pode ser um divisor de águas na vida de muitas pessoas, de muitos de nossos irmãos. Eu quero dizer a todos nesta manhã que se você já tomou essa decisão de receber a Jesus como único Senhor, Salvador e Mediador em seu coração, crendo que Ele morreu lá na cruz do Calvário por você, Ele te substituiu ali na cruz, recebeu a culpa que era sua e Ele morreu na cruz por causa dos seus pecados. Você crê que Ele foi sepultado e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e por isso Ele é o único que pode te salvar, e você crê que Ele, ao voltar para o céu, preparou um lugar para você? Se você crê nisso, somente nisso, você crê que Jesus, no seu sacrifício, Ele então, na sua obra na cruz, Ele é suficiente para ser o seu Salvador para toda a eternidade, então, meu querido, minha querida, tenha certeza, tenha convicção, creia que o céu já está preparado para você. E quando alguém te perguntar: olha, você tem certeza que quando você morrer, partir desse mundo, você vai para o céu? Não titubeie. Diga: sim, eu creio. E quando a pessoa te perguntar por que você vai, não diga que é porque você tem feito as boas obras, não diga porque você tem procurado ser uma boa pessoa, você tem feito a sua parte, nada disso. Diga que é pelos méritos de Jesus Cristo, não pelos nossos. Nós não merecemos a salvação. Deus nos concede através de Jesus Cristo, pela sua graça. Romanos capítulo 10, versículo 13 nos diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quem sabe não é essa compreensão que estava fazendo falta aí no seu coração, para que você pudesse ter a alegria verdadeira em Jesus Cristo. Então, o crente precisa ter essa convicção, se ele realmente entendeu a mensagem do Evangelho, a convicção de que é por Cristo, não é pelo que nós fazemos. Nada do que fizermos nos dará a salvação, é somente por Jesus. Então, se alegre na salvação que você recebeu através de Jesus e confie somente nele, como
aquela chave que abre a porta do céu para você, que abrirá a porta do céu para você. É Jesus, é somente Jesus Cristo. Mas eu quero avançar aqui e ler os versículos 35 e 36, onde o Senhor Jesus, ele fala para aquele grupo que está à sua direita, o seu rebanho, as ovelhas, os filhos de Deus. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me acolhestes, precisei de roupas e me vestistes, estive doente e me visitastes, estava na prisão e fostes visitar-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou precisando de roupas e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? O Senhor Jesus Cristo, ele fala a respeito das ações praticadas pelos filhos de Deus, não para alcançarem a salvação, mas por serem salvos, por serem filhos de Deus e por se identificarem com Jesus Cristo, eles buscam na sua vida realizar as mesmas obras de Jesus, não para obter salvação, não para obter algum mérito, mas como uma expressão de gratidão pela salvação alcançada. E é por isso que eles então visitam aqueles que estão nas prisões, nos hospitais, aqueles que estão aflitos nos lares, socorrem os estrangeiros, acolhendo-os, ajudando-os em suas necessidades, seja com roupas, seja com alimento. É por isso que eles ajudam a todos que estão necessitados, porque eles se identificam com Cristo e agora fazem isso como expressão de gratidão. E é por esse motivo que eles não entendem as palavras do Senhor e perguntam: quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? E eles vão perguntando aqui quando isso aconteceu. Se eles fizessem isso como algo que fosse para registrar na caderneta, olha aqui minha lista de méritos, com certeza eles não fariam essa pergunta. Mas aquilo que é feito no cotidiano, como uma expressão de gratidão a Deus pela salvação recebida, pela graça, um verdadeiro presente, aquilo que é feito como de coração sincero, como fruto de gratidão, não fica marcado para que seja cobrado, requerido depois. Eles nem entendem o que o Senhor fala. Aí o Senhor fala: olha, o que vocês fizeram, a conduta de vocês os identificou como pessoas que pertencem ao meu reino. Porque, versículo 40, em verdade vos digo que sempre que vocês fizeram a um destes meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos, a mim o fizestes. O Hendrickson, ele comenta que a maneira como aqueles que estão diante de Jesus, o Rei dos Reis, trataram os seguidores de Jesus, os seus discípulos, isso é determinante também para o seu destino eterno. Com relação a isso, o Hendrickson quer dizer que essa expressão de gratidão pela salvação é uma marca daquele que é salvo pela graça de Deus através de Jesus Cristo. Olha, talvez alguém ainda pode estar aí sem concordar comigo de que isso não se trata de salvação pelas obras, não se trata. E eu quero ler com você Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10, porque nós não podemos basear uma doutrina em passagens isoladas. Então eu quero ler esse texto com você. Aqui a palavra de Deus nos diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Então vejam, é o que a palavra de Deus nos diz. E agora, com relação a essas boas obras mencionadas por Jesus em Mateus 25, Efésios capítulo 2, versículo 10, pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. E é isso que Jesus destaca naquele dia em que ele retornar. Ele destacará
tudo o que os filhos de Deus fizeram como boas obras, não porque queriam alcançar a salvação, mas porque já tinham alcançado através dos méritos dele lá na cruz. E praticaram essas boas obras como uma expressão de gratidão, praticaram porque já se comportavam como membros do reino de Deus. E nós agora chegamos ao momento em que Jesus, ele dirá duras palavras para aqueles que estarão à sua esquerda. O texto em Mateus 25:41 diz o seguinte: então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era estrangeiro e não me acolhestes, estive nu e não me vestistes, doente e na prisão e não me visitastes. São palavras duras dirigidas àquelas pessoas que farão parte do grupo dos cabritos. Será um momento terrível para elas. E há pessoas que dizem o seguinte: olha, Deus é amor, por isso ele não condenará ninguém. E diante desse tipo de afirmação, eu sempre digo, sim, Deus, ele é amor. Isso está lá em 1 João capítulo 4, versículo 8. Mas a Bíblia também ensina que Deus, ele é justo e ele não inocenta o culpado. E por isso ele precisa punir os nossos pecados. Êxodo capítulo 34, versículo 7. Deus, ele é amor, mas ele também é justo. E nós devemos entender que ele não entra em contradição consigo mesmo. Por isso, em seu amor, ele enviou Jesus Cristo ao mundo a fim de dar a oportunidade para todas as pessoas serem salvas. Como nos diz João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em seu amor, Deus enviou Jesus ao mundo para a nossa salvação. Mas cada pessoa tomará a sua própria decisão. E é por isso que João capítulo 3, versículo 36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho, não terá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E no dia em que Jesus Cristo voltar, os desobedientes, aqueles que, mesmo ouvindo a mensagem do Evangelho, preferirem continuar no caminho do erro, no caminho da perdição, eles serão condenados. E o destino será esse lugar em que a palavra de Deus nos diz aqui, um lugar de fogo eterno. Versículo 41. Se trata do inferno. O inferno é um lugar de fogo eterno. Há pessoas que falam também que esse sofrimento não durará por toda a eternidade, mas a palavra de Deus ensina, é um lugar de fogo eterno, lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos. O diabo também estará ali, os seus anjos, aqueles que fazem parte do seu exército maligno e que juntos assolam pessoas neste mundo, eles estarão todos ali. Não para assolarem aqueles que forem condenados e também destinados ao fogo eterno. Não, o diabo e seus anjos também estarão ali, recebendo sobre eles o castigo por causa da rebelião deles contra Deus. Vejam, quem for condenado ao fogo eterno, quem for condenado ao inferno, se já não bastasse a realidade terrível, estará em péssimas companhias. Se andar com essas péssimas companhias nesse mundo, estará com elas também na eternidade. É por isso que Jesus Cristo fala, olha, você deve se desvencilhar, sair do mau caminho e vir para o caminho da salvação, para que na eternidade também você esteja comigo no caminho da salvação. Não dá para deixar no último dia e agora quero mudar. Eu andei aqui no caminho do maligno
até hoje. Agora, Jesus, o Senhor voltou, eu estou vendo que é verdade. E eu quero voltar. Eu não acreditava, agora eu acredito. Eu creio. Não, aí já não terá mais tempo. Você deve tomar essa decisão agora e fazer parte do time de Jesus, do rebanho de Cristo, ser uma ovelha de Jesus, obedecer a sua palavra, fazer a sua vontade, ter prazer em caminhar com Ele, para que naquele dia você possa também receber as doces palavras: vinde benditos de meu Pai. E o desfecho que temos, partindo, o Senhor Jesus Cristo fala que aquelas pessoas, então, ele teve fome, elas não ajudaram, ele teve, então, sede também, elas não ajudaram, ele era estrangeiro, elas não o acolheram, estava nu, elas não o vestiram, doente na prisão, e elas não o visitaram, por causa da sua incredulidade. E cada omissão que é realizada aqui é omissão com relação aos seguidores de Jesus. A maneira como esse grupo que é destinado à perdição eterna, tratou os seguidores de Jesus neste mundo. E Jesus Cristo fala, olha, versículo 45, em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, deixaste de fazê-lo a mim. Então, por causa da incredulidade, deixaram de servir ao próprio Jesus Cristo. E aqui o desfecho, versículo 46. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Isso nos lembra o Salmo capítulo 1, versículo 6, que diz assim, porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. O Senhor Jesus fala então, nessa parte final do capítulo 25 de Mateus, a respeito da sua vinda e do que acontecerá naquele momento, a salvação do seu rebanho, das suas ovelhas, os filhos de Deus, aqueles que foram obedientes, aqueles que amaram viver com Jesus, aqueles que declararam, como Paulo declarou, para mim o viver é Cristo. Esses serão salvos. E a condenação daqueles que são considerados os cabritos, ou seja, os que não ouviram a voz do bom pastor, aqueles que não o obedeceram, aqueles que continuaram em rebelião a ele, vivendo uma vida entregue ao pecado. E se o Senhor Jesus Cristo fala do seu reino, da salvação, dos filhos de Deus, ele está nos remetendo ao céu. E eu quero, nessa última parte, falar a respeito desse lugar, falar a respeito do céu, chamar a atenção para algumas das características desse lugar que o Senhor Jesus preparou para todos os seus seguidores. E para isso, eu quero fazer menção de um resumo preparado pelo pastor José Laurindo sobre o que Billy Graham diz a respeito do céu. E nós temos o seguinte: o céu, ele é glorioso, porque ele é a morada de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 3, diz o seguinte: e ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Vejam, lá no céu nós estaremos na casa do Pai, nós estaremos com o Deus glorioso. E aí você já pode imaginar como esse lugar é maravilhoso. Nós temos também que o céu, ele é perfeito. Apocalipse capítulo 21, versículos 4 e 7 nos dizem o seguinte: ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Agora o versículo 27. Nela, ou seja, na Nova Jerusalém, não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. O céu, ele é perfeito, porque lá não entra doença, lá não entrará morte, solidão, nem medo, nem mágoa, nem frustração, nenhum tipo de tentação, deficiência, vício, guerra, inveja, cobiça. Lá no céu não existirá
nenhuma dessas coisas. Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Aqui nós temos que o céu, ele é jubiloso. Diz assim o texto: também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que neles existe, dizerem: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. O céu é lugar de cântico, é lugar de adoração, porque lá os nossos fardos serão retirados para todo o sempre. Capítulo 22, versículo 3 de Apocalipse, aprendemos que o céu é lugar de atividade. E aqui o texto bíblico diz: ali jamais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão. O céu será lugar de serviço. Não será lugar de ficarmos parados. Não será um lugar enfadonho. Será um lugar de muita atividade, com prazer, com alegria, na presença do Senhor. O céu, diz Billy Graham, ele é certo. João 3,16 nos diz que todo aquele que crê em Jesus, ele será salvo, ele ganhará a vida eterna. E já falei a respeito da certeza da salvação, é a Bíblia que nos garante isso. Então, para aquele que está em Cristo, o céu, ele é certo. E nesse resumo, feito pelo nosso pastor José Laurindo, ele traz uma última citação de Billy Graham. O Billy Graham diz: o céu é a nossa casa, a nossa última casa, o local de descanso, paz, segurança e alegria externos. Conteúdo extraído da obra de Billy Graham, intitulada A Caminho de Casa. Que lugar maravilhoso, não é? Esse é o lugar preparado para nós pelo Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos terminar de outra maneira, senão orando e agradecendo a Deus, porque nós somos alcançados pelo Evangelho. E nós, ao conhecermos o Evangelho de Jesus Cristo, nós cremos em Jesus e recebemos a salvação, e nosso relacionamento com Deus, ele foi restaurado. Quanto àqueles que serão condenados, infelizmente, no dia em que receberam a mensagem do Evangelho, preferiram não crer em Jesus. E ninguém poderá dar a desculpa de não ter recebido a mensagem a tempo, pois o Evangelho ele tem sido pregado, essa mensagem de salvação tem sido pregado durante toda a história da humanidade. Deus tem se revelado às pessoas em todos os lugares. Deus tem se revelado a todos, para que todos sejam salvos. Então ninguém poderá dar algum tipo de desculpa. Podemos, então, e devemos terminar agradecendo ao Senhor por essa bênção, que é a bênção da salvação. E ao considerarmos a lição desta manhã, devemos também viver à luz dessa salvação, à luz da eternidade, à luz da vida no céu. Isso deve nos impulsionar a proclamarmos a salvação em Cristo Jesus a todas as pessoas, porque queremos ver os nossos amigos, os nossos parentes no céu conosco, não é verdade? E tudo que aprendemos ao longo deste trimestre não é para acumularmos sabedoria para nós, mas é para compartilharmos com outras pessoas. Estudamos sobre Deus e há uma agência missionária que tem o seguinte lema: conhecendo Deus e a fim de fazê-lo conhecido. Olha, é para isso que estudamos sobre Deus, para conhecê-lo e fazê-lo conhecido das outras pessoas. Então compartilhe tudo que você aprendeu ao longo do trimestre com outras pessoas. Eu creio que Deus deseja usar cada um de nós como instrumentos dele para que todas as pessoas também conheçam o Evangelho. Deus deseja usar a sua vida, então se coloque à disposição dele para isso. Vamos orar e assim estaremos encerrando
a aula da Escola Bíblica Dominical desta manhã. Desde já, agradeço pela sua participação e que você esteja junto conosco no próximo domingo, onde daremos início a mais um trimestre, a fim de continuarmos estudando a Palavra de Deus, a rica Palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela salvação que recebemos como um presente através do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, nos ajude a vivermos à luz da nossa salvação, à luz da vida no céu. E que assim nós possamos buscar nos identificarmos com Cristo e possamos, como uma atitude de gratidão, praticarmos as obras do próprio Jesus neste mundo. Jesus aqui, ele ajudou muitas pessoas, então queremos ajudar pessoas nas suas múltiplas necessidades. Jesus aqui, ele anunciou a chegada do seu reino e nós queremos ser usados por ti para que o reino de Deus, o seu reino, seja anunciado. Nos use como ferramentas poderosas para a evangelização de todo o mundo. Abençoe, Pai, cada aluno da Escola Bíblica Dominical. Que tudo que foi aprendido seja compartilhado com outras pessoas, pois isso certamente glorificará o seu santo nome. E é no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém.